coisa que o texto diz, que Deus diz, é Ele que está falando. Ele ousa usar a boca do profeta Isaías e faz uma manifestação que tem algumas consequências para a nossa vida. Em primeiro lugar, ele diz: quem está falando é aquele que te criou, e quem nos criou tem poder sobre a nossa vida. Quem nos criou tem ascensão sobre a nossa vida. Quem nos criou deve ser ouvido. Quem nos criou tem alguma coisa a nos dizer. Quem nos criou tem um projeto de vida para a sua criação, que somos nós. Então Deus, o Criador, é que está falando. Tu e eu não nascemos por acaso. Tu e eu não somos o resultado simplesmente de um óvulo e de um espermatozoide que numa viagem fantástica se encontraram. Tu e eu não somos o resultado de uma operação in vitro. Tu e eu não somos o resultado de qualquer fertilização artificial, mas tu e eu somos o resultado da mão criadora de Deus. E isto o texto diz. O que mais o texto diz? O texto diz que te criou e que te formou. Ou seja, a atuação de Deus é não só de nos criar, mas de nos formar. Não só criar, mas alimentar. Não só criar, mas zelar. Não só criar, mas a acompanhar. O Deus dos cristãos é este Deus que nos acompanha. O que mais ele diz? Ele diz: não temas. Parece que Deus percebe aquilo que é uma das nossas grandes dificuldades, o medo. Nós temos medo de tanta coisa. Alguns de nós, de vez em quando, vestem aquela capa de super-homem, de super-mulher, e aparentemente estamos às mil maravilhas. Aparentemente nós somos os tais, aparentemente conosco ninguém pode, como é o nome daquela planta, aparentemente nada nos faz tremer, aparentemente nada nos faz ficar abalado, aparentemente nada nos faz ficar com medo. Com o seu olhar de raio-x, o olhar do Espírito Santo, ele percebe que nós somos homens e mulheres que andamos amedrontados, às vezes mais, às vezes menos, alguns por mais tempo, outros por menos tempo, com maior ou menor intensidade. E o medo tem uma capacidade de imobilização impressionante. O medo tem uma capacidade de trancar toda a nossa percepção racional e intelectual. Apesar de nós dominarmos uma série de coisas, quando amedrontados, isto tudo fica como que trancado. O medo tem a capacidade de fazer com que a nossa visão, a nosso próprio respeito e a respeito das pessoas que nos cercam, seja truncada. O medo faz com que nós não nos enxerguemos como somos e não enxerguemos os outros como são. O medo faz com que nós tenhamos uma baixa conceituação sobre nós mesmos, uma baixa autoestima. O medo faz isso. E Deus vem e diz: não temas. E aí ele diz: eu te remi, eu tenho já feito alguma coisa em teu favor. Ele diz: eu te remi no passado. Ele conquistou em meu e em teu favor aquilo que nós mais precisávamos, a salvação. É uma questão de nós nos apropriarmos disto ou negarmos isto. Com toda a empáfia, com toda a vaidade, com todo o orgulho, nós podemos dizer: eu não preciso da salvação de Deus, eu abro mão da salvação de Deus, eu me contento comigo mesmo.
Eu me contento com aquelas coisas que ao longo da vida eu fui experimentando e conquistando. E desprezamos a oferta da salvação. O que mais que ele diz? Ele diz que ele nos chama pelo nome. Se ele nos chama pelo nome, ele nos conhece um por um. Conhece o nosso primeiro nome, nosso segundo nome, e quem tem um terceiro, um quarto, um quinto, ele também conhece. Ele conhece a nossa impressão digital, ele conhece a cor dos nossos olhos, e pela íris ele distingue um do outro, mais do que um aparelho sofisticado é capaz de fazer. Ele nos chama pelo nome. E é impressionante como na Bíblia aparece sempre de novo esta expressão: eu te chamei, eu te chamei. E sempre é um chamado para experimentarmos algo de importante e de surpreendente. É um chamado para vivenciarmos aquilo que nós, pelas nossas próprias forças, somos incapazes de experimentar. Um Deus que nos chama pelo seu nome e que declara mais: tu és meu, tu és minha propriedade. No início ele diz: eu te criei, eu te formei, e agora ele vem com a frase, com a palavra final: e tu és minha propriedade. Dá para viver ignorando esta declaração. Dá para passar a vida, dá para morrer, e esta declaração não nos ter alcançado. Mas bem-aventurados e felizes são aqueles homens e aquelas mulheres que se sabem propriedade de Deus, que se sabem pertencentes a Deus, que se sabem povo de Deus. E aí ele diz mais algumas coisas para aqueles que são sua propriedade. Ele faz algumas promessas. Ele diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. E parece um texto apropriado para estes últimos tempos que nós estamos vivendo, marcado por enxurradas bem pertinho de nós, por tsunamis distante de nós, por águas e mais águas que vêm num turbilhão e arrasam tudo. Um mundo de tantas dores e de tanto sofrimento nos últimos tempos, nos últimos meses, tanta gente perdendo tudo. E no meio desta agonia, ele diz: olha, vão vir águas, e tu vais passar por elas, os rios submergirão, e tu até vais passar pelo fogo, mas tu não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu fico impressionado com esta promessa, da disposição de Deus em acompanhar a minha vida e acompanhar a tua. E é interessante, gente querida, que ele não diz: olha, na tua vida não vai ter enxurrada. Ele não diz isso. Ele não diz: na tua vida não virão vendavais. Ele não diz isso. Ele não diz: na tua vida não virão tsunamis. Ele não diz isso. Ele não diz: na tua vida não virão terremotos. Ele não diz isso. Na tua vida não virão fogaréus, sistemas de energia atômica implodindo, e os homens construindo estes centros atômicos como se fosse brincadeira. Ele não disse que estas coisas não existirão para aqueles que se sabem pertencentes a Ele, mas Ele disse que Ele, o Senhor, estaria conosco. E aqui reside uma das questões fundamentais do Evangelho, que ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei, porque o Senhor Deus está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. A promessa de Deus.
E ele continua dizendo que nós somos preciosos aos seus olhos. Precioso, tesouro de Deus é a tua vida. És tu como pessoa, com todos os teus altos e baixos, com todos os teus medos, com tudo aquilo que te marca e me marca. Sou precioso para Deus. E às vezes eu tenho me olhado no espelho e tenho lembrado desta passagem e fico me perguntando, mas por que eu sou precioso para Deus? E eu sei quem eu sou. Eu não me conheço muito bem, mas um pouco eu me conheço. Eu sei o que anda perambulando pela minha mente. Eu sei quem eu sou. Eu não conheço só os meus méritos, eu conheço também os meus deméritos. E olho para o espelho e fico pensando, mas como é que Deus é capaz de amar esse sujeito? Como é que Deus é capaz de amar esta pessoa chamada Douglas? Mas Ele, por sua própria natureza, nos ama. Quem cria, ama. Quem forma e formata, ama. Quem é o proprietário, ama. Ama. Deus não faz assim, que Ele cria alguns e diz lá para as responsáveis pela maternidade, só vou levar 2, como o terceiro vocês podem ficar, como aconteceu dias atrás. Um casal que teve trigêmeos e só aceitou levar 2 para casa. O terceiro era para ficar lá no hospital. Fazer o quê? Imagine só, é carne da sua carne, sangue do seu sangue, ossos dos seus ossos, de ambos, de marido e mulher. Gente que ousa se chamar de pai e mãe e que diz, eu só vou levar 2 e as 2 de melhor saúde. Aquela que está em péssima saúde, não quero saber nada dela. Fique com ela, faça o que quiser. Esse é o jeito humano. O jeito de Deus, eu vou levar todos. E vou levar aquele de perna quebrada. E vou levar aquele que não tem a capacidade que o outro tem, que tem um quociente intelectual menor do que o outro. Eu vou levar aquela que é desprezada, eu vou levar aquele que está frustrado, eu vou levar todos, e Ele tem uma predileção especial por estes que às vezes se acham a quinta roda da carreira. Ele tem uma predileção especial, Ele nos chama de preciosos. Precioso aos meus olhos e digno de honra. O jeito de Deus é um jeito singular. O jeito de Deus é um jeito inigualável, que eu não entendo, mas que eu quero testemunhar mais e mais, que me surpreende sempre de novo. Este Deus é o Deus que se lança dos céus, se veste de homem e vem com o objetivo exclusivo de assumir a cruz, para que olhando para Ele, nós experimentemos vida em abundância. E mais, para terminar, o compromisso de Deus tem a ver não só com a nossa própria vida, mas com a vida dos nossos descendentes. E aí Ele nos chama para sermos os promulgadores, os arautos, os mensageiros, os proclamadores, as novas gerações que vêm após nós. Nós somos os chamados a falar das experiências que Deus nos permite fazer com Ele, para que estas novas gerações possam fazer igualmente as suas experiências. Este é o nosso Deus. O teu problema, Douglas, é que tu compraste uma peça não original. A peça original tem garantia, dada pelo próprio Deus. Vamos orar.